E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais um review de Hitler Revelry, com a resenha do episódio 3 e do episódio 4, que são, sem exagero, muito bons, com um ritmo afiado e uma segurança narrativa que dá gosto de acompanhar. O terceiro episódio tem uma coragem rara, ele tira o foco do casal principal e aposta todas as fichas num romance paralelo, e quando essa aposta funciona, ela funciona muito. Já o quarto episódio faz aquilo que Hitler Revelry sabe executar como poucos, nos arremessa, sem qualquer cinto de segurança, direto para o furacão emocional que é Shane e Rozanoff, agora alimentado por dois combustíveis altamente inflamáveis, amor e ciúmes. Spoiler sem dó, ninguém sai ileso dessa colisão, nem fisicamente, nem emocionalmente. Bora lá comentar tudo. O episódio 3 muda completamente o eixo da narrativa para apresentar Scott Hunter e Christopher, ou Kip, e que apresentação! A história começa 4 meses antes, em Nova York, com Scott Hunter, capitão de um grande time de hóquei, bonito no modo catálogo da Calvin Klein, experiente, famoso e em crise. Ele não marca pontos, não joga bem, não rende. O atleta no auge da carreira, mas em colapso interno. O sucesso externo já não dá conta do vazio interno. Correndo pela cidade, porque homens em crise sempre correm em filmes e série, Scott entra num café aleatório e encontra Kip, funcionário do local, lendo um livro de arte. O detalhe importa, Kip não está só trabalhando, ele está vivendo ali, com interesse, com sensibilidade, está confortável escutando uma música e a câmera entende isso muito bem. Scott pede uma sugestão de bebida, Kip recomenda algo fora do comum, algo único para ele e pronto, aqui está armado o primeiro flerte, daquele tipo silencioso, cheio de olhares prolongados, pausas estranhas e uma conversa que se estende mais do que o necessário. Nada explícito, mas tudo dito. Quando Scott vai embora, Kip descobre quem ele é de verdade, Scott Hunter, sim, o Scott Hunter. A partir daí, Kip passa a assistir aos jogos dele num bar gay com os amigos, tentando decidir se aquilo tudo foi coisa da sua cabeça. Não foi. Scott aparece no café no dia seguinte. Flertam mais, Kip ainda não acredita, primeiro porque acha que Scott é hétero, segundo porque, convenhamos, é o Scott Hunter, mas Scott passa a aparecer toda vez que está em Nova York. Não é coincidência, é interesse mesmo. Em um desses encontros, enquanto trabalham e trocam comentários atravessados, Scott convida Kip para assistir a um jogo. O convite acontece depois que Kip, meio sem querer, admite achar Scott sarado. Durante o jogo, Scott acena para Kip. Kip acha que não é com ele. A amiga Helena manda ele acenar de volta. Era com ele, e muito, do jeito que a gente gosta. Fora desse romance nascente, a série constrói Kip com cuidado. Ele tem uma relação linda e afetuosa com o pai. Está tentando uma bolsa de pós-graduação e vive à espera da carta de aceitação, aceitando vários trabalhos ali para conseguir se manter, né? Tudo em Kip, gente, é expectativa, futuro, possibilidade. Durante uma festa, eles se reencontram. Scott é o convidado de honra, Kip é um garçom recém-contratado. A diferença de status é gritante, mas a intimidade emocional entre eles cresce de forma quase escandalosa. Scott decide arriscar e convida Kip para jantar. O plano falha ou acerta, dependendo do ponto de vista, e eles acabam na casa de Scott. Kip fica impressionado com o lugar. Scott zero paciência para tour imobiliário, roupa sai, clima sobe e solta a pergunta clássica: você quer um tour completo agora ou? Kip nem deixa terminar, escolhe o ou. Beijos intensos, desejo acumulado explodindo, e o sexo é tudo aquilo que a série sugere sem precisar virar manual ilustrado. Intenso, apaixonado, urgente. Eles admitem que estão muito afim um do outro, que não conseguem parar de pensar um no outro e nem acreditar direito no que tá acontecendo, gente, principalmente o Kip. Afinal, ele está transando com o Scott Hunter, né? E aí vem o primeiro baque emocional depois do sexo. O Kip achou que o Scott ia mandar ele embora, né, que ia ser só um caso de uma noite, mas o Scott surpreende ele quando ele pede para o Kip ficar, e Kip fica. Na manhã seguinte, Kip está na cozinha preparando um café da manhã saudável para eles. Scott não diz nada, só sorri, carrega Kip e pergunta com a naturalidade de quem já cruzou esse portal: eu posso foder você? Kip responde beijando ele: absolutamente. Terceiro out, a série sabe priorizar, né? A gente adora. Depois Kip acha que precisa ir embora. Scott pede para que ele fique, diz que é intenso, pergunta se pode ser assim com ele. Kip permite, então Scott se abre, e aqui o roteiro pisa fundo no emocional. Ele confessa que nunca leva ninguém para casa, que sua vida é complicada, que não pode sair do armário agora. Pessoas dependem dele, isso destruiria tudo. Ele pensou em esperar a aposentadoria do hóquei, sair dos holofotes, mas Kip bagunçou tudo. Ele o quer muito, quer que ele fique, que esteja lá quando voltar do treino, do jogo, porque o quer mais do que quis qualquer coisa em muito tempo. E se for demais, Kip pode dizer a ele. Kip sente o mesmo e aceita seu segredo de Scott: eu adoraria estar
aqui, quando você voltar. E ele está. Scott chega, vê Kip, se joga no colo dele, beija como quem precisa respirar. Eles entram na fase doméstica, que é absolutamente fofa. Kip passa a assistir aos jogos, mentir pra todo mundo, viver escondido. A melhor amiga percebe rápido, porque eles são tudo menos discretos. Quanto mais tempo passam juntos, mais apaixonado Kip fica, mais apaixonado Scott fica e mais culpado também. Tentando fazer algo certo, Scott acompanha Kip a uma exposição de arte, mas o medo de ser reconhecido bate. Ele entra em pânico. Em casa, pede desculpas, diz que achou que conseguiria. Kip diz que entende. Scott responde, maduro e doloroso, não, eu sei que não está tudo bem. E eles se abraçam. Antes de Scott viajar, Kip dá um presente, uma meia que achou a cara deles. Scott passa a usar a meia em todos os jogos. Isso importa muito. O clima esquenta de novo e dessa vez é Kip quem pergunta, eu posso foder você? E Scott responde, absolutamente. Mas o peso da mentira começa a esmagar Kip. Ele promete visitar o pai. Encontra o terno que Scott comprou para ele, com um bilhete, para meu homem. Eles vão a uma festa onde Scott é o convidado principal. Scott consegue falar com Kip, que revela que Helena já sabe, mas é discreta. Helena puxa Scott para dançar e diz a verdade. Kip está sofrendo. Ele ama Scott, mas está se forçando a aguentar algo que o está destruindo. Em casa, Kip comenta que os amigos vão comemorar seu aniversário num bar gay. Scott poderia ir como seu amigo. Scott diz que é arriscado demais. Diz que gostaria, que quer dizer ao mundo que Kip é dele, que o ama, mas não agora. Talvez em alguns anos. Kip diz que o ama também, mas não fica naquela noite. Ele entende, mas não quer mais mentir para quem é importante. A série então revela o passado de Scott. Os pais eram treinadores de hóquei juvenil e morreram atropelados por um motorista bêbado quando ele tinha 12 anos. O hóquei virou tudo, esperança, família, identidade. Ele não tem outra coisa. Kip vai para casa, desaba no choro nos braços do pai. No bar gay, ele comemora o aniversário enquanto Scott observa do lado de fora. Scott vai embora, mas em todo o jogo continua usando a meia que ganhou de Kip. E a pergunta fica no ar, doendo. Isso sobrevive ao futuro? Bom, gente, Scott e Kip se amam e muito, isso nunca esteve em dúvida, mas o que dói é como cada um aprendeu a sobreviver antes de aprender a amar, e o que o amor passa a exigir de cada um quando entra em choque com o mundo real. Scott Hunter é um homem emocionalmente congelado aos 12 anos. A morte brutal dos pais não é apenas um trauma de fundo, é o ponto em que o mundo deixou de ser confiável. O hóquei, ou hockey, não sei como vocês gostam de chamar, surge como a única estrutura possível. Disciplina, regra, pertencimento, família substituta. Scott cresce entendendo que só existe segurança dentro de sistemas rígidos. Fora deles, tudo pode ruir. Amar para ele nunca foi algo livre, sempre precisou caber dentro de limites muito claros, principalmente quando ele descobre sua orientação sexual. Como ele ser quem é de verdade pode mudar radicalmente sua vida, para pior, infelizmente. Por isso, quando o Kip entra na vida dele, o pânico não vem do desejo, vem do risco. Kip não é só um romance inesperado, ele é uma fissura num edifício que Scott passou a vida inteira construindo para não desmoronar. Scott não esconde Kip porque sente vergonha do amor, ele esconde porque vive num ambiente onde esse amor tem consequências concretas demais para serem ignoradas. E aqui existe um elefante inteiro no meio da sala, o hóquei, um esporte historicamente associado à virilidade, à agressividade, à masculinidade performática. Um meio onde sair do armário não é apenas uma decisão pessoal, é uma ameaça direta à carreira, aos contratos, aos patrocinadores, à relação com o time, à imprensa, ao vestiário. Scott nunca diz isso em voz alta, ele não precisa, está em cada não agora, em cada olhar de pânico ao ser reconhecido em público ao lado de Kip, em cada plano jogado para um futuro distante e abstrato. O brilhantismo do roteiro está justamente em não forçar essa conversa, porque há dores que, quando são nomeadas cedo demais, quebram o que ainda está tentando existir. Scott e Kip orbitam esse assunto o tempo todo, mas nunca pousam nele. Eles falam de risco, de tempo, de futuro distante de anos depois. O termo homofobia nunca aparece, mas ela está em todos os cantos do quarto. É uma dor que está sempre presente, mas que ninguém consegue tocar diretamente sem quebrar tudo. Scott vive cercado por essa ameaça silenciosa, e Kip percebe isso desde o início. E Kip entende, e entende bem, ele verbaliza mais de uma vez que compreende a situação, que sabe que não se trata apenas de coragem individual ou de assumir quem você é. Ele sabe que o problema não é Scott, é o sistema, mas compreender não torna a experiência menos dolorosa, pelo contrário. Kip sofre justamente porque entende demais. Diferente de Scott, Kip vem de um lugar emocionalmente mais seguro. Ele tem um pai presente, afetuoso, um vínculo que o ensinou que o amor envolve presença, compartilhamento, visibilidade. Quando Kip aceita ser o segredo, isso não nasce de submissão ou ingenuidade, nasce de empatia. Ele vê um homem ferido, assustado, tentando amar com as ferramentas que tem e pensa, eu consigo sustentar isso. Só que ninguém sustenta o apagamento por muito tempo sem pagar um preço alto. A fase doméstica deles é linda, doce e perigosamente enganosa. É o amor funcionando numa bolha, cozinhar juntos, acordar juntos, o sexo que se repete não como fuga,
fuga, mas como conexão. Ali, Scott sente que pode ter tudo sem perder nada. Kip também quer acreditar nisso, mas o mundo insiste em existir fora daquele apartamento. A exposição de arte, a festa, o bar gay, o aniversário, cada evento funciona como um lembrete de que aquele amor só é possível desde que permaneça invisível. Scott tenta, ele usa a meia que Kip deu em todos os jogos, um gesto pequeno, íntimo, quase infantil, de levar Kip consigo sem que ninguém veja. Terno para meu homem é outro gesto sincero, mas igualmente limitado. Kip é reconhecido dentro da bolha, não fora dela. Scott não é tratado como vilão, e isso é fundamental. Ele não mente sobre o que sente, ele é honesto quando diz não agora. O problema é que não agora, na prática, vira um tempo indefinido que consome Kip aos poucos. Kip percebe antes de Scott que continuar ali significaria mentir não só para os outros, mas para si mesmo. O momento em que Kip decide não ficar naquela noite não é um rompimento explosivo, é um gesto de maturidade emocional. Ele ama Scott, continua amando, mas entende que amar alguém não deveria exigir desaparecer, não deveria exigir escolher entre o parceiro e a própria integridade emocional. Quando Scott observa o aniversário de Kip do lado de fora do bar, a imagem é brutal na sua simplicidade. Dois homens que se amam, separados não pela falta de sentimento, mas por uma estrutura que só permite que um deles exista por inteiro. Scott vai embora, continua usando a meia. O amor não acabou, ele só não encontrou espaço para existir sem machucar alguém. E é exatamente com esse nó na garganta que Rita de Rivera nos empurra para o episódio 4. Porque o que a série começa a desenhar aqui vai além de Scott e Kip. Ela está falando de como sistemas moldam afetos. No caso deles, o amor é sufocado pelo silêncio imposto. No episódio seguinte, com Shane e Rosanov, veremos outra face do mesmo problema. O amor que não é totalmente silenciado, embora o Rosanov e o Shane estão cientes de que eles também não podem sair do armário, mas eu diria que o relacionamento do Shane e do Rosanov está muito mais distorcido pelo poder, pelo medo, pelo controle e pelos ciúmes. Scott e Kip mostram o que acontece quando amar custa a própria existência pública. Shane e Rosanov vão mostrar o que acontece quando amar vira território de guerra. E aí, senhores, a série troca o tom, mas não totalmente o tema. Vamos lá. O episódio 4 se inicia algum tempo depois do fim do episódio 3, nos jogando diretamente em território conhecido, o gelo, o jogo, o embate físico entre Rosanov e Shane. Os dois se provocam em quadra, faíscas voam e o jogo segue com aquela tensão que não é só esportiva, é pessoal, acumulada, mal resolvida. A série já deixa claro logo de cara, aqui o conflito não vai ser sobre ganhar ou perder, vai ser sobre controle. Corta para o verão de 2014. Shane e Rosanov seguem vivendo em continentes diferentes, mantendo contato por mensagens de texto, orbitando um ao outro, sem nunca se desligar completamente. Eles têm algumas coisas em comum, a academia, o corpo como ferramenta, o esporte como linguagem, mas fora isso, são opostos quase caricatos. Rosanov é festeiro, bebe demais, pega geral, vive no excesso. Shane é caseiro, intelectual, mas introspectivo, bebe refrigerante de gengibre, como quem escolhe a sobriedade, até nos detalhes mais banais. Enquanto o jogo acontece, o episódio intercala a partida com duas cenas de sexo entre eles. Primeiro, Rosanov dominando Shane, depois lhe dando prazer no chuveiro. O corte paralelo não é gratuito, o roteiro está explicitamente ligando competição, poder e intimidade física. Eles não sabem se comunicar emocionalmente, então comunicam tudo pelo corpo, por meio do jogo e do sexo, e funciona até parar de funcionar. Mesmo à distância, cada um à sua maneira demonstra ansiedade para se ver de novo. Rosanov, sem perceber, dá um sorriso genuinamente apaixonado ao ver pela televisão que Shane venceu o campeonato naquele verão de 2014. É um detalhe rápido, quase jogado fora, mas revelador. O sentimento escapa antes que ele consiga controlar. Chegamos ao verão de 2015, tudo parece igual, exceto pelo silêncio. Nenhum dos dois manda mensagem. Shane espera Rosanov, Rosanov espera Shane. Os dois convencidos de que o outro deveria dar o primeiro passo. Orgulho, insegurança e medo fazendo um belo trabalho de sabotagem. Estão em continentes diferentes, vivendo suas vidas, mas emocionalmente presos um ao outro. Rosanov, além disso, enfrenta problemas sérios com o pai, que aparenta estar desenvolvendo Alzheimer ou já está. Ele paga o irmão mais velho para cuidar do pai, mas o irmão é irresponsável, ausente, um completo desastre humano. Isso pesa muito. Rosanov não fala sobre isso diretamente, mas o desgaste está ali, infiltrando tudo. A saudade aperta, mesmo que ele jamais admita. Passa a assistir escondido um programa gravado por Shane, em que Shane comenta sobre sua nova casa de campo. Quando uma amiga pergunta por que ele está vendo aquilo, Rosanov finge total desinteresse. Quando ela comenta que Shane é lindo e sexy, Rosanov franze as sobrancelhas, ciúmes detectado com sucesso. Finalmente em Boston, eles conseguem se encontrar e fazem o que sempre fazem quando se reencontram, transam primeiro, intensamente, como se o corpo fosse o único idioma seguro. Mas algo muda dessa vez. Pela primeira vez, é Rosanov quem pede: você pode ficar aqui essa noite, eu ainda não terminei com você hoje. Shane fica, dormem abraçados. E aqui o episódio desacelera para algo raro, intimidade sem urgência. Rosanov segura Shane com cuidado, quase
com medo, observando-o dormir como se tivesse certeza de que a qualquer momento vai estragar tudo. Ao mesmo tempo, parece incrédulo por aquilo que está acontecendo. É vulnerabilidade pura e ele não sabe lidar com isso. Depois, Rosanov faz um sanduíche para os dois e eles assistem a um jogo de Ryan Prince. Conversam como um casal normal. Rosanov comenta que Ryan não é uma má pessoa, apenas reservado, que não faz amigos. Shane observa que ele troca de time toda temporada, então é difícil criar vínculos. Eles estão sentados longe um do outro no sofá, como se a proximidade emocional ainda fosse perigosa demais. A conversa passa por cidades favoritas, times, garotas. Rosanov menciona uma amiga por quem tem carinho, filha de um famoso goleiro soviético, alguém que entende muito de hóquei. Diz que já transaram algumas vezes, acrescenta que ela gosta muito de Shane, e só depois, quase como quem deixa escapar, fala: "Você me conhece, eu tenho preguiça de ir atrás de outras pessoas, e eu gosto de você." Antes que Shane consiga processar isso, Rosanov recebe uma ligação do pai. Sai do ambiente, visivelmente alterado, xingando o irmão por ter deixado o pai sozinho em pânico. Shane escuta parte da conversa, mesmo em russo, e entende mais do que Rosanov imagina, mas quando o assunto do pai surge, Rosanov se fecha completamente, não quer falar. Em vez disso, puxa Shane para deitar em seu peito, faz carinho em seu cabelo, tenta resolver tudo com um toque. Shane corresponde, beija ou masturba do jeito que ele gosta, eles se conectam novamente pelo sexo, mas dessa vez algo está errado. Shane sente, ele para, se veste, diz que precisa ir e inventa uma reunião, só consegue repetir: "Desculpe, isso eu não consigo, eu não posso, eu não consigo fazer isso." Rosanov chama seu nome, confuso. Shane vai embora. O que Shane não consegue é simples e devastador. Ele está se apaixonando, ele percebe que, sempre que algo emocional surge, Rosanov recua para o sexo como zona segura, e Shane não quer apenas isso. Dessa vez, eles passaram do limite físico e Rosanov tentou imediatamente empurrá-los de volta para o território conhecido. Shane participou disso também, mas agora entende o custo. Em seguida, vemos Shane numa reunião com os pais. Ele está distante, evasivo, responde mecanicamente, diz para decidir o que acharem melhor e vai ao banheiro. Convencido por um amigo, Shane acaba indo a uma festa. Lá conhece Rose, uma atriz famosa completamente diferente do que ele imaginava. Eles conversam, têm interesses em comum, Shane se sente confortável com ela. Partindo da ideia de que Rosanov não é só dele, talvez nunca seja, Shane decide tentar também. Com Rose, a mídia começa a shippar os dois. Shane aceita o teatro e, pouco a pouco, transforma isso em realidade. Começa a namorar Rose. Quando Rosanov descobre, ele implode. Ciúmes, raiva, descontrole. 2 semanas se passam e nada está como antes. Rosanov entra em pânico e, fiel ao seu padrão, tenta resolver isso da pior forma possível. Diz que precisa transar com alguém naquela noite. Shane, por outro lado, sente muita falta dele. E o Rosanov está sentindo falta do Shane também, claro. E aí, gente, eles acabam na mesma festa, se veem com outras pessoas. O ciúme toma conta dos dois, e então começa o jogo mais destrutivo possível. Fazer o outro sentir o que está sentindo. Shane com Rose, Rosanov com uma mulher aleatória que ele encontra ali. Eles se beijam, se exibem, mas se olham. Shane não aguenta, dá pra ver o coração dele se partindo, o choro contido. Ele vai embora. Rose o segue, eles transam, mas Shane não está ali. Na mente e no coração dele, é Rosanov quem ocupa o espaço. Ou seja, gente, enquanto ele está transando com a Rose, ele se imagina transando com o Rosanov, beleza? Rosanov, por sua vez, não consegue seguir em frente, ele não transa com ninguém. No banho, se alivia sozinho, pensando em Shane. O episódio termina deixando isso muito claro. Shane está com Rose, mas ama Rosanov. Rosanov deseja todo mundo, mas só pensa em Shane. E Rita de Rivalry, ou Rita de Rivalry, sei lá como vocês queiram chamar, trava sem nenhuma delicadeza. Aqui, o problema não é falta de sentimento, é excesso dele. Mal administrado, mal comunicado, usado como arma. O amor não é silêncio como Scott e Kip. O amor de Shane e Rosanov é barulho demais. E se Scott e Kip nos mostram o amor esmagado por uma estrutura externa, Shane e Rosanov nos colocam diante de algo ainda mais instável. O amor entre duas pessoas que não conseguem se encontrar emocionalmente no mesmo ritmo. E no caso de Shane, isso não é apenas traço de personalidade, é neurodivergência. Está confirmado, Shane Hollander é autista e isso muda absolutamente tudo na leitura do personagem, não como rótulo explicativo, mas como chave de sensibilidade. E antes de eu seguir aqui com a análise detalhada do Shane e do Rosanov, gente, um aviso importante que eu faço questão de deixar claro nesse vídeo: eu não sou uma pessoa neurodivergente e não falo a partir de um lugar de vivência pessoal no espectro. O que eu trago aqui é uma leitura narrativa e psicológica do personagem, com base no que a própria autora confirmou e no que a série constrói em cena. Eu sei que o autismo não é algo único ou homogêneo, que existem diferentes formas de manifestação e que não cabe a mim definir grau, nível ou enquadramento clínico de Shane. Quando comento posteriormente que provavelmente se trata de uma apresentação mais leve, isso é apenas uma percepção narrativa, não uma afirmação técnica ou médica. Se em algum momento eu usar termos inadequados, fizer uma leitura equivocada ou simplificar algo que não deveria ser simplificado, não é minha intenção desrespeitar, muito pelo contrário. Fiquem totalmente à vontade para corrigir, complementar e
e apontar nos comentários. Esse espaço também é de escuta. A análise aqui é feita com respeito, cuidado e admiração pelo personagem e com a consciência de que sempre dá para aprender mais. Bom, Shane não vive o mundo no subtexto social, ele vive no literal, no sensorial, no que é dito, feito, sustentado. Emoções para ele não são zonas cinzentas confortáveis, são territórios que precisam de contorno, previsibilidade e, acima de tudo, coerência. Por isso, Shane parece contido, racional, distante, não é frieza, é processamento. Ele observa antes de agir, sente antes de nomear, precisa entender o que está acontecendo dentro dele antes de se jogar. O problema é que Rozanov é exatamente o oposto disso. Rozanov vive no excesso de corpo, de impulso, de álcool, de sexo, de reações. Onde Shane estrutura, Rozanov explode. Onde Shane tenta organizar sentimentos, Rozanov tenta abafá-los. Ele não pensa em emoções, ele as descarrega e quase sempre descarrega no sexo. No início, essa dinâmica funciona porque atende a ambos. Shane encontra no sexo uma forma de conexão que dispensa leitura social complexa. É direto, físico, consensual, intenso. Rozanov encontra no sexo um lugar onde não precisa explicar nada, nem sentir demais. O corpo fala por ele, é um acordo silencioso. Os acordos silenciosos são perigosos quando uma das partes começa a sentir mais do que consegue conter. O ponto de virada de Shane acontece quando o vínculo deixa de ser apenas corporal e começa a pedir continuidade emocional. Dormir juntos, acordar juntos, fazer um sanduíche, assistir um jogo sentados no sofá. Isso para Shane não é detalhe, é estrutura, é relacionamento. O momento em que o cérebro dele começa a organizar aquela pessoa não mais como encontro eventual, mas como presença significativa. Rozanov, porém, sente esse mesmo avanço como ameaça, e aqui mora o trauma central dele. Rozanov não é um homem emocionalmente desregulado no sentido clássico de trauma por abandono. Ele é um homem rigidamente moldado por um pai machista, por uma cultura esportiva brutal e por um hóquei russo que não admite falhas, nem físicas nem emocionais. E claro que ele não pode ser quem é. Ele não aprendeu a não sentir, ele aprendeu que sentir é perigoso. O pai de Rozanov não é apenas uma figura adoecida no presente, ele é a origem simbólica de um modelo de masculinidade muito específico, duro, silencioso, dominante, heteronormativo. Um modelo onde vulnerabilidade não é só fraqueza, é vergonha, onde qualquer desvio do esperado coloca tudo em risco, respeito, legado, nome, honra. O hóquei reforça isso como doutrina, é um ambiente que exige força constante, agressividade, resistência emocional quase militar. Não existe espaço para ambiguidade, muito menos para o desejo entre homens. É daí que nasce o medo de Rozanov de sair do armário, não como discurso explícito, mas como pânico incorporado. Não é uma questão moral, é sobrevivência simbólica. Assumir-se significaria romper com tudo que construiu, sua identidade masculina, pai, esporte, pátria, imagem pública. É um preço que ele não sabe se consegue pagar. E então entra Shane. O que Rozanov sente por Shane não é confusão passageira, nem tesão mal direcionado. É amor em formação, amor real. Ameaça diretamente o alicerce sobre o qual ele foi criado. Por isso, ele entra em modo de sabotagem. Rozanov se apaixona exatamente nos momentos em que tenta fingir que não está acontecendo. No sorriso involuntário ao ver Shane vencer o campeonato, no pedido para que ele fique a noite inteira, no jeito quase reverente com que o observa dormindo, no carinho silencioso, nos gestos pequenos, na intimidade sem plateia. Esses momentos não são casuais, são rachadura. E toda vez que a rachadura aparece, Rozanov faz o que aprendeu a fazer para se proteger. Ele recorre ao sexo, como se ele pensasse que se eu sinto com o corpo, eu não preciso sentir com o coração, e então não vai doer. No entanto, quando Shane começa a ocupar um espaço mais profundo em seu coração e no seu mundo, Rozanov entra em modo de autodefesa, e sua defesa é sempre a mesma, reduzir o vínculo deles ao sexo, não porque ele não sinta, mas porque o sexo é o único território onde ele ainda se sente no comando. Para Shane, isso é devastador, porque Shane não entende relações como jogos de aproximação e afastamento. Ele entende vínculos como algo que precisa fazer sentido ao longo do tempo. Quando Rozanov puxa intimidade e logo em seguida a esvazia emocionalmente, Shane não lê isso como charme ou medo, ele lê como incoerência. E incoerência emocional, gente, não é apenas frustrante, é desorganizadora, É por isso que Shane sai, não em crise, não em gritos, não em cena dramática, ele simplesmente percebe, isso eu não consigo. Não é rejeição a Rozanov, é autoproteção. Shane entende que está se apaixonando e que, se continuar, vai acabar preso a um ciclo onde o único canal permitido é o físico, e isso não basta. Rozanov não entende na hora, porque para ele, sexo sempre foi comunicação suficiente. Ele não percebe que naquele momento, Shane já está em outro nível de vínculo. Quando Shane começa a se envolver com Rose, isso não nasce de vingança, nasce da tentativa de reorganização emocional. Rose é previsível, comunicativa, acessível, ela faz sentido para o mundo de Shane, mas o corpo não acompanha essa lógica. Shane tenta, Rozanov explode de ciúmes, ambos entram no jogo cruel de espelhamento. Se você pode, eu também
posso. Beijam outras pessoas olhando um para o outro. É infantil, doloroso e profundamente revelador, porque mesmo cercados de gente, só existe um rosto que importa. O contraste final é devastador e cirúrgico. Rosanov sente intensamente, mas não sabe sustentar. Diferente de Scott e Kip, onde o amor é sufocado pelo silêncio imposto de fora, aqui o amor é sabotado de dentro, pela dificuldade de comunicação emocional, pelo medo de vulnerabilidade, pela confusão entre desejo e afeto. E é isso que torna Shane e Rosanov tão trágico quanto reais. Eles se amam no idioma errado, e até aprender a traduzir isso um para o outro, o que sobra é ruído, ciúmes e perda, não por falta de amor, mas por falta de ferramentas para sustentá-lo. Por fim, gente, é claro que Rosanov desorganizou completamente o mundo controlado de Shane, e o mais interessante é que Shane demora a perceber isso conscientemente. Shane construiu a própria vida sobre previsibilidade, rotina, coerência emocional e limites claros. Esse controle não é rigidez moral, é uma forma de se manter regulado no mundo que, para ele, já é naturalmente caótico demais. Rosanov entra como um corpo estranho nesse sistema. Ele traz imprevisibilidade, intensidade, excesso, contradição. Ele muda horários, muda prioridades, muda o modo como Shane sente o próprio corpo. Shane, que antes organizava a vida por estruturas, treino, trabalho, família, silêncio, passa a viver em função da expectativa, da mensagem que não chega, do encontro que pode ou não acontecer, da reação emocional que ele não consegue antecipar, da ansiedade do sexo para ver Rosanov novamente. Isso é radicalmente novo para ele. E o mais doloroso é que no começo Shane não identifica isso de imediato como amor, ele identifica como desconforto, confusão, ansiedade, porque é assim que a quebra de controle se manifesta para alguém que depende dela para se sentir seguro. Só depois ele entende, não é só desejo, é o mundo dele que saiu do eixo. Rosanov, por sua vez, não percebe o tamanho dessa mudança, porque nunca viveu num mundo organizado. Para ele, o caos é o padrão. Ele não vê que está exigindo de Shane uma flexibilidade emocional enorme, porque para ele isso é apenas viver. Esse desencontro aprofunda o conflito. Shane sente que está perdendo o chão. Rosanov sente que Shane está pedindo algo que ele não sabe como oferecer. E é isso que torna essa série tão interessante. Não existe amor fácil, só escolhas difíceis, corpos envolvidos e sentimentos grandes demais para caber em silêncio. Os episódios 3 e 4 são um golaço narrativo. Um te desmonta com delicadeza, o outro te atropela com intensidade, e ambos deixam claro que nesse jogo ninguém sai ileso, só mais apaixonado ou mais destruído. E aí, gente, o que vocês acharam do episódio 3 e do episódio 4 de Rita de Reverie? Comente tudo aqui pra mim e bora discutir. E semana que vem eu volto com os comentários do episódio 5 e do episódio 6, que são os dois últimos episódios da primeira temporada da série. Lembrando que Rita de Reverie já foi renovado para a sua segunda temporada. Graças a Deus, né, gente? Porque essa série aqui está uma joia, né? Muito boa mesmo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal. Vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Bye, bye.